Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Que todos que nos visitam pela primeira vez, os que são já acostumados à nossa casa, todos sejam bem-vindos. Que Deus nos abençoe e que possamos aproveitar esse momento de união que passaremos unidos, nessa vibração de amor no estudo do Evangelho. O tema da noite de hoje é o ponto de vista, é do capítulo 2 do Evangelho. E é interessante que o Evangelho, ele foi feito de uma maneira tão didática e tão interessante, que por mais que leiamos o Evangelho, que estudemos o Evangelho, sempre descobriremos alguma coisa a mais no Evangelho. Esse item, o ponto de vista, é um item aparentemente simples, mas quando você se debruça sobre ele, nós temos assim uma infinidade de momentos de reflexão para sabermos de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos. Nesse item do ponto de vista do Evangelho. E ele fala que a ideia precisa que fazemos da vida futura, ela proporciona uma fé inabalável. Por que uma fé inabalável? Porque ela acarreta enormes consequências sobre a moralidade do ser. Ele compreende que a vida não é simplesmente nascer no planeta e usufruir das coisas que a Terra nos oferece. A vida é de suma importância para todos nós, né? E fica mais fácil, então, encarar o que passamos aqui na Terra e termos esperança diante do futuro. E que pelo ponto de vista, olha o que fala o Evangelho, pelo ponto de vista espiritual, a vida na matéria é simples passagem. Vejam só, é simples passagem, breve estadia num país ingrato. Porque nós sabemos que a nossa destinação não é a Terra. Nós estamos matriculados durante algum tempo num planeta, numa escola chamada Terra, para o nosso aprendizado. Então, em consequência disso, todas as dificuldades, as tribulações dessa vida passam por incidentes, que a gente sabe que tudo isso vai passar, né? Por saber de curta duração, que realmente tudo que passamos é de curta duração. Embora, quando estamos mergulhados no sofrimento, a gente acha que aquilo ali não vai acabar. Outro ponto, a morte perde seu aspecto aterrador. Olha só, a morte perde o seu aspecto. Então, ninguém, um espírita, ele jamais fala assim, eu perdi meu filho. Porque a gente perde quando não sabe onde está. E nós, espíritas, sabemos que o nosso filho, o nosso ente amado, nós sabemos o lugar que ele está. Então, ninguém perde. É uma separação temporária. E a gente sabe que a morte, na realidade, é uma libertação para uma situação muito melhor. Meu filho faleceu de Covid. E onde ele o vírus atacou foram os pulmões. Os pulmões dele foram totalmente destruídos pela Covid. Ficou num hospital muito bom, muito bem tratado, os médicos fizeram tudo para salvá-lo e não teve jeito. Um rapaz que nunca na vida tinha colocado um cigarro na boca, tinha uma saúde, não tinha pressão alta, nada. E o médico falou, quando ele faleceu, ele foi liberto
ele recebeu uma graça muito grande. Porque se ele sobrevivesse, ele passaria o resto da vida ligado a um aparelho de oxigênio. Vocês imaginam que provação seria uma pessoa jovem, trabalhador, superativo e não ter condição sequer de trabalhar mais. Então a gente vê que às vezes aquilo que a gente pensa que foi um prejuízo incrível foi a misericórdia de Deus se fazendo para que esse sofrimento não se prolongasse de uma maneira muito cruel. Então tudo tem razão de ser. E quando nós nos despedimos dos nossos amores, nós sabemos que é uma despedida passageira, porque nos encontraremos e a vida continua. Como eu tenho certeza que meu filho continua vivo, ativo, trabalhando e crescendo espiritualmente, né? Ele fala também que, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar em que se encontra, ele presta menos atenção nas dificuldades e nas dores. Resulta, então, de quê? De uma calma espiritual. Posso estar passando por um momento de prova, ou muitas vezes por um momento de expiação, mas sabemos que isso vai passar, né? E os que duvidam da vida futura, vejam só, dirigem seus pensamentos para a vida terrestre. Tudo se concentra no aqui e no agora. Então, por isso que o materialista ele sofre terrivelmente, porque tudo é como se fosse definitivo. Ele se ofende, ele se magoa, ele não perdoa, porque tudo se resume no plano material, né? Todos os bens significam aqui, os bens da terra. É a minha casa, o meu carro, o meu poder, a minha posição. Tudo que ameaçar isso abala o materialista terrivelmente, porque ele precisa das coisas materiais para se sentir vivo. Ele tem que ter a muleta da matéria para se sentir seguro, porque espiritualmente ele não acredita, ele acha que morreu, acabou, né? E ele diz que valorizam, então, o ter, as aquisições materiais, tudo isso de suma importância, como se fosse uma criança agarrada ao seu brinquedo. Isso aqui é meu, a bola é minha, ninguém pode brincar, né? O poder que a matéria exerce, né? E por isso, meus irmãos, nas reuniões mediúnicas, é muito comum nas reuniões mediúnicas comparecerem espíritos ainda muito apegados aos bens materiais. Vocês podem perguntar para qualquer da equipe da reunião mediúnica para ver. Espíritos desesperados, porque veem que morreu, mas como que ficou a minha fortuna, a minha conta no banco, a minha casa, o que é que eles estão fazendo com as minhas coisas? Ainda se sentem, né, Rodrigo, presos àquelas coisas que, na realidade, eles não precisam mais. E a gente vê diariamente essas manifestações nas reuniões mediúnicas de irmãos ainda totalmente equivocados e apegados aos bens da matéria. E é por isso que o materialista ainda vigora o orgulho, a ambição e a vaidade. É como se fosse viver aqui eternamente. Então, é a minha posição, é o meu diploma, eu que mando, eu que sei, né? E ele fala, infligem a si próprios verdadeiras torturas em nome da posse. Porque tudo para ele é o ter, é segurar aquilo que ele tem, né? Ele diz, para o materialista, as dores, as perdas, as decepções, tudo é em grau superlativo. É comum o materialista dizer, eu não perdoo, ele me ofendeu, eu não perdoo, né? Uma criança fazendo pirraça, na verdade. E ele diz que mais, não pode o homem, porém, esquecer
a sua vida futura. Justo nos preocupemos com a instrução da nossa criança, do nosso jovem. Ele precisa estudar, ele precisa ter uma profissão, ele precisa fazer uma faculdade, ter a sua vida material resolvida. Mas também devemos nos lembrar do exemplo que temos que dar para o nosso jovem, da evangelização, do culto no lar. Muitas vezes uma lição estudada no culto do lar é que vai ser o lastro espiritual para aquele espírito quando ele estiver enfrentando uma grande dificuldade. A evangelização, ela orienta o jovem, ela evita o suicídio, ela evita o desespero, né? Quer dizer, fazendo isso, nós estamos abrindo o caminho espiritual da nossa criança, do nosso jovem. E ele diz: os que sabem que a vida continua não ligam ao presente mais do que a sua relativa importância. Mais do que a sua relativa importância, porque sabe que tudo aquilo, somos espíritos altamente comprometidos, basta dizer que vivemos ainda num mundo de prova e expiação. Então, somos espíritos altamente comprometidos, que erramos, nos enganamos, ainda caminhamos pelos caminhos do desacerto, né? E quando pensamos que a vida continua, que aqui o morrer não é que morrer acabou, a gente compreende os insucessos, as dificuldades, as aparentes frustrações que passamos na nossa terra. E outro ponto que nesse item ele fala, que eu achei muito interessante: Deus não condena os gozos e as alegrias terrenas. Condena, sim, o abuso desses gozos, em detrimento às coisas da alma. Jesus disse: meu reino não é desse mundo. A nossa vida não é desse mundo. Nós viemos do plano espiritual, estagiamos na matéria e retornamos ao plano espiritual. Ele fala: aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena sobra. Perdeu, não dá importância. Aquele que só pensa na matéria assemelha-se ao pobre que perde tudo o que tem e se desespera. Porque, na realidade, ele só acredita naquilo que ele tem aqui na Terra, né? E outro ponto, a doutrina espírita, meus irmãos, ela nos abre um leque, um horizonte de ensinamentos e de possibilidades, através da ciência espírita, através da vasta literatura espírita, que mostra a beleza, a consolação, a felicidade que nos esperam, E ele ainda fala mais: a fraternidade universal, o elo de amor que une todos os filhos de Deus. Nós estamos passando atualmente por um período muito difícil no planeta Terra, em que a gente vê a situação geopolítica de uma maneira totalmente desequilibrada, guerras, desamor. A todo momento nós ouvimos notícias que cada vez nos surpreendem mais. Mas nós, espíritas, sabemos que tudo isso é passageiro. Nós estamos vivendo um período de transição da humanidade, em que a Terra está passando de prova e expiação para regeneração. É como se a casa estivesse sendo faxinada e aparentemente está fora do lugar. No livro Materializações Luminosas, do Ranieri, é um livro muito antigo, tem um trecho que ele escreve de uma beleza muito grande. E ele fala assim: Jesus aproxima-se da terra em passos silenciosos. Ouça quem tem ouvido de ouvir.
que uma nova queda de anjos acontecerá. Então, quem estuda a doutrina espírita sabe que esses espíritos envolvidos com a violência, com o desamor, com a corrupção, com tudo de confuso que está acontecendo na Terra, eles serão exilados do planeta Terra por não terem condições morais de permanecerem no mundo de regeneração. É castigo? Não, é que eles não conseguiram acompanhar a evolução e serão levados para um espírito ainda em condições muito difíceis para ressarcir os seus erros e ajudar aquela população em grande atraso, como aconteceu com os exilados de Capela, que pesavam na economia espiritual do planeta e foram exilados para a Terra, quando a Terra era um planeta primitivo ainda, e ajudaram no progresso da Terra. Então, por isso é que temos esperança. E para completar, eu trouxe, que eu acho que nos dá a esperança, esse poema do Divaldo, que eu sei que para vocês não é novidade, porque todos os espíritas conhecem esse poema, mas eu achei interessante para completar o nosso raciocínio. É um poema se não me engano, é da Joana de Ângeles, né? Esse poema. Da Joana de Ângeles, da mentora do Divaldo. É o poema da gratidão. E ele inicia assim: gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que corre fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto cegos, guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborolhar da chuva no telheiro, a melodia do vento no ramo do almeiro. As lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela alegria de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, porque eu sei, depois dessa dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite e não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois dessa prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, de caridade, de solidariedade,
mãos dos adeusos que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor e o desamor. Pelas mãos que no seio também embalam o corpo de um filho alheio, sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele existe a figura do amor, de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou irmão. A presença de um amigo, a companhia de um cão. Alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário, te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em ti. E pelo amor, obrigado, Senhor. Que Jesus nos abençoe.